Presidente, eu, na verdade, quero falar a respeito da homenagem que dei hoje, essa denominação de nome de rua, porque é uma pessoa por quem tinha muito apreço, tem um papel histórico aqui na cidade. Mas antes eu quero comentar rapidamente, fazer duas observações. Primeiro, ao vereador Borgo, eu, assim como o Marcos, também já publiquei nas redes sociais que sou contra, que votarei contra, e que tem razões de sobra para votar contra um título de cidadão para o Bolsonaro, sem ter que discutir o que outros fizeram ou não fizeram pela cidade. As razões para não votar são de ações e de omissões do presidente atual, Bolsonaro. Aliás, agridem nossos ouvidos, agride a população, agride a imprensa. Aliás, depois da última declaração semana passada atacando o Congresso, a gente chega à conclusão que, de fato, ele parece que defeca pelas vias orais, né? Ele está cagando e andando para o Congresso e para a CPI. Razões de sobra para dizer não para esse processo. Segundo, eu queria fazer um desagravo aqui à memória do Roque Ferreira, que foi citado pelo Guilherme. Eu tenho um grande apreço pelo Guilherme. Tenho certeza que a intenção do Guilherme não foi essa, a de ofender a memória do Roque, que morreu vítima de Covid no ano passado. Mas o próprio, naquele momento eu era vice, também me opunha aos valores. Não fui consultada, naturalmente, mas dei a minha opinião na vida de imprensa, mas não era um próprio Geraldo Roque, ele era um legítimo representante sindical e aquele bem era objeto de penhora para garantia dos direitos trabalhistas. Portanto, foi uma negociação que, se houver que se questionar as razões da transação e outros senões nessa transação, haverá que se primeiro chamar a esse debate o prefeito, a Rodrigo, que se utilizou dos recursos públicos para essa compra. Então, só pontuando isso e manifestando o meu respeito à memória do companheiro Roque, e nessa observação do vereador Berriel. Então, eu costumo, minhas homenagens, eu costumo assim, buscar fundamento nelas para fazer, e nós perdemos na semana anterior o Antônio Pedroso Júnior. Tem aqui um pequeno histórico, eu quero aqui fazer a leitura disso para justificar o porquê o Pedroso ser homenageado com um nome de rua. Pedroso nasceu em 1955, Antônio Pedroso Júnior, era mais conhecido aqui pela imprensa e na política como Chinelo, teve uma brilhante trajetória como militante político e como escritor. O pai dele era o Antônio Pedroso e a dona Alzira, ele era conhecido como Pedrozinho, escrevendo aí vários livros sobre perseguidos políticos pela ditadura militar. Foi casado por 20 anos com a Ana e teve um filho com ela, o Pedro Antônio. O Pedroso era e sempre se reivindicou comunista com muito orgulho. Militou em vários partidos políticos que agregavam militantes comunistas, porque o PCB, à época, era perseguido por diversas ditaduras, esteve presente durante muito tempo na clandestinidade, militando em outros partidos, como o PT, MDB, o PSB, que foi o seu último partido. Montou muitos partidos, participou e promoveu debates, controvérsias, homenagens a antigos militantes que sempre, esses atos que ele promoveu, eram muito prestigiados. Ele foi inspirado por seu pai, Antônio Pedroso, é um histórico militante comunista também, líder ferroviário e perseguido pela ditadura militar, e também foi criado pela sua mãe, né? A dona Alzira é uma mulher de muita fibra e também sempre batalhou pelas causas sociais. E filho de um casal assim, Pedroso só podia mesmo ter se embrenhado na luta pela classe trabalhadora. O pai, era apelidado pelas forças policiais da época de Pedroso Perigoso. Era um valente líder comunista e ferroviário, capaz de se deitar na frente de trilhos, na frente de uma locomotiva para pará-la durante uma greve, que, aliás, ele ajudou a liderar muitas. Isso moldou a personalidade do Pedroso como menino e da irmã dele, o que se consolidou quando o pai foi preso no início de abril de 1964 e depois ser sumariamente demitido pela ferrovia, né? A mãe acabou se virando lá do avesso para poder sustentar a família como doméstica. Juntou lá os trocadinhos e acabou construindo um bar que ficou muito conhecido ali na periferia da cidade. Era uma portinha que foi tocado por ela e pelo marido quando os militares finalmente devolveram o Pedroso pai para as ruas, né? O nome do boteco era Carcará, como da música, né? Em homenagem ao primeiro sucesso da Maria Bethânia, um ano após o golpe militar. Pedroso Júnior se formou advogado, depois de atuar no movimento estudantil, no início dos anos 80, se mostrou um disciplinado militante, montou 2
biografias, uma delas com o sugestivo nome de Palmares. Escreveu mais 5 livros depois sobre a ditadura e sobre as perseguições aos de baixo, e passou a defender os ex-presos políticos nos tribunais de São Paulo e de Brasília e a atuar na comissão da anistia. Se tornou uma espécie de memória viva do movimento operário no interior paulista. Nunca foi um acadêmico, mas era fonte de inúmeras teses, biografias e livros sobre a nossa história mais recente, principalmente. Com muita facilidade para se expressar pela escrita, o Pedroso logo compilou aí diversas histórias e publicou diversos livros contando as lutas de valorosos brasileiros e bauruenses que a ditadura perseguiu no Brasil. Deles, Subsídios para a História da Repressão em Bauru, Subversivos Anônimos, Márcio o Guerrilheiro, Porões Sem Limites, Sorocabana, entre outros. O Pedroso também foi candidato a vereador numa sublegenda do MDB em 76. O cabeça de chapa na época era outro militante muito conhecido, o Milton Dota, um ex-líder estudantil, 68, e que cumpriu vários mandatos aqui na nossa cidade. O Pedrozinho, como os mais velhos o chamam, não se elegeu, mas puxou dos pais esse inconformismo, essa capacidade de juntar gente, fazer o movimento andar. O pai dele morreu em 78, jovem, 59 anos de idade, e o Pedroso seguiu aí a sua trajetória. Em 78, eu encerro aqui, ele decidiu, com a ajuda de outros, fazer um levantamento dos presos, caçados e assassinados da ditadura aqui na nossa região. Ele descobre um casebre, um velho amigo do seu pai, Alberto de Souza, um ex-policial, que participou da Revolução Paulista de 24, militante da Coluna Prestes e do Levante de 35, encontrou a família do Darcy Rodrigues, que era lugar-tenente de Carlos Lamarck e exilado em Cuba. Chamou, entre muitos desses antigos companheiros militantes, Pebá Batista, que foi companheiro de Marighella, o Arcôncio Pereira da Silva, que também já foi homenageado por essa casa, pelo ex-vereador Batata, veterano das lutas contra o Estado Novo, contatou José Duarte, lendário líder sindical e dirigente nacional do PTB e do PCdoB, e muitos mais. Quase todos enfrentando dramaticamente a pobreza naquele momento. E resolve escrever o principal dos seus escritos, que é Subsídios para a História da Repressão em Bauru. Obrigado. Um livro que acabou dando voz e rosto para dezenas de combatentes esquecidos. Então, eu fico muito emocionado em dar essa denominação de rua para o Pedroso. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador.